Quero convidar você a abrir sua Bíblia no livro de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 16, leremos do verso 21 ao verso 28. Primeiro livro do Novo Testamento, Mateus 16, 21 a 28. Ok. Diz o seguinte, Mateus 16, 21 a 28. Desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém, sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Então, disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na sua glória de seu Pai, com seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Em verdade, vos digo que alguns há dos que aqui se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Vamos orar mais uma vez. Senhor, obrigado por podermos agora abrir a Tua palavra, na convicção de que o Senhor irá falar conosco, não porque mereçamos, porque tenhamos, ó Deus, algum mérito, mas porque o Senhor tem um compromisso com a Tua palavra. Ela diz que ela não volta vazia. Essa palavra é o poder do Senhor. Muito obrigado, porque uma vez aberta e uma vez exposta, o Senhor fala, o Senhor abençoa, o Senhor transforma. E é nessa convicção que nós estamos aqui nessa noite, com a Tua palavra aberta, para poder expô-la, crendo que o Senhor continuará fazendo aquilo que o Senhor já começou a fazer nos nossos corações. Em nome de Jesus, que o Senhor nos visite. Em nome de Jesus, que o Senhor nos quebrante. Em nome de Jesus, que o Senhor venha nos salvar, venha nos converter ao Senhor e venha mudar a nossa vida, venha encher o nosso coração de gratidão pelo reconhecimento de tudo aquilo que o Senhor tem feito, inclusive por estar cuidando de nós. Louvado seja o Teu nome. Fala, meu Senhor, conosco. Fala, ó Deus, através de nós. Queremos também, nesse momento, colocar o pastor Carlinhos na Tua presença, que o Senhor possa estar usando como instrumento do Senhor, poderosamente, ali na exposição também da Tua palavra. Fala conosco, porque precisamos ouvir a Tua voz. Em nome e por amor de Jesus. Amém. 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 Meus irmãos, nós estamos aqui diante de um texto que, embora esteja falando de discipulado, esteja falando de caminhada com Jesus, é um texto que tem muito a nos ensinar no que diz respeito à gratidão. Aqui, a partir do primeiro verso deste capítulo, versículo 1 do capítulo 16, nós vemos aqui, Mateus está afirmando que os saduceus e os fariseus, eles estão tentando o Senhor, pedindo ao Senhor que lhes dê um sinal do céu. E Jesus diz a eles que de forma alguma Ele iria lhes atender, porque o sinal que eles iriam receber, na verdade, o sinal já foi dado, que foi o sinal do próprio Jonas. Então Jesus diz: olha, o Messias está entre vocês,
De fato, o Messias ele irá morrer, mas o Messias ele irá ressurgir ao terceiro dia. Do mesmo modo, como ao terceiro dia, Jonas, que ficou por 3 dias ali naquele peixe, foi vomitado ali nas praias de Nínive. Então, de maneira nenhuma, eu trarei a vocês um outro sinal. E Jesus, então, meus irmãos, ele continua e ele questiona aqui os religiosos, as autoridades religiosas ali da época, dizendo, olha, vocês não sabem distinguir os tempos? Vocês sabem quando vai chover, vocês sabem quando não vai chover, e vocês, senhores, mestres, doutores da lei, vocês não conseguem compreender essas coisas? E ele prossegue, então, meus irmãos, ele adverte os discípulos, nós vemos isso a partir do verso 5 aqui do capítulo 16, advertindo os discípulos com relação ao fermento dos fariseus e saduceus, dizendo que a religiosidade vazia daquela época, meus irmãos, essa religiosidade, ela ofuscava a mente, a visão ali daquelas pessoas, impedia que os homens tivessem conhecimento. Então, ele diz que aquela doutrina era como fermento que azedava e danificava ali toda a massa. Então, ele pega isso aqui como exemplo. Ele diz que essa falsa doutrina era como o fermento. E Jesus, então, meus irmãos, ele deixa, né? Ele deixa ali aquela região, ele deixa ali a região de Cesaré de Filipe, e ele agora vai partir, então, ali para Jerusalém. A gente pode perceber isso aí no versículo 13 aqui desse capítulo. E Jesus, então, prossegue, né, nessa caminhada aqui, nesse papel de mestre. Ele pergunta aos discípulos, escuta, o que vocês dizem que eu sou? Aliás, primeiro ele fala assim, o que os homens dizem que eu sou? Aí eles falam, olha, Senhor, uns dizem que o Senhor é João Batista, outros dizem que o Senhor é Elias, outros falam que o Senhor é o profeta Jeremias, outros dizem que o Senhor é mais um dos profetas. Jesus fala, tudo bem, mas e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E aí, meus irmãos, a gente vê que Pedro, então, tomando ali à frente, como que representando os 12 apóstolos, ele diz uma verdade tremenda, né? Ele fala assim, ó, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. O pastor Carlinhos esteve pregando nos 2 domingos anteriores exatamente sobre esses versos aqui do capítulo 16 do Evangelho de Mateus. Aí, meus irmãos, a continuidade dessa passagem, ela vai nos mostrar que não foi, né, o próprio texto nos diz que não foi nem carne e sangue que revelou, não foi o mero intelecto de Pedro que fez com que ele conhecesse essa verdade. Mas não, fala que foi o próprio Deus, na pessoa do Espírito Santo, que fez com que Pedro, então, tivesse essa revelação. Olha, aquela preciosa verdade que foi dita, né, dada a Simão Bar-Jonas, filho de Jonas, posteriormente, né, que passaria a ser chamado Pedro, sobre o qual o Senhor edificaria a sua igreja, né, sendo então a principal pedra, o alicerce de fé e de esperança. Jesus diz, tu és bem-aventurado, porque o meu Pai revelou essa verdade a você. Ou seja, você teve esse conhecimento, porque Deus revelou essa verdade a você, essa verdade ao seu coração. E, meus irmãos, então, o primeiro motivo que eu percebo aqui nesse texto, que nós podemos aprender, meus irmãos, um primeiro motivo de gratidão que eu percebo aqui nesse texto, é que o fato de nós podermos compreender, o fato de nós podermos adorar o Senhor, o fato de nós podermos confessar o nome de Jesus, o fato de nós sabemos que nós devemos exaltá-lo, que nós devemos adorá-lo, que nós devemos cultuá-lo, meus irmãos, de uma forma sincera, de uma forma leal, é fruto de uma revelação do operar da graça de Deus nos nossos corações. Se vocês, nós estamos aqui prestando esse culto público ao Senhor, é porque um dia Deus se revelou a nós na pessoa de Jesus, por intermédio do Espírito Santo, e os nossos olhos foram abertos, então nós podemos então louvar, podemos então glorificar e bendizer o nome do Senhor, porque os céus, né, o Espírito Santo, é como se os céus descesse, não ele desce mesmo sobre nós,
e abre o nosso coração, abre a nossa mente, abre o nosso entendimento, e a gente então pode compreender. Se o Senhor, meu irmão, não abrir o seu entendimento, se o Senhor não abrir a sua mente, se o Senhor não abrir o seu coração, essa reunião se tornará apenas mais uma reunião evangélica, uma reunião protestante do nosso país, você pode chamá-la do jeito que for. Mas se o Pai revela ao coração do homem quem verdadeiramente é Jesus, a sua confissão será a mesma confissão do apóstolo Pedro. Tu és o Messias, tu és o Cristo, tu és o ungido, tu és o Deus enviado aqui na terra. Mas a passagem prossegue. E Jesus, então, agora, meus irmãos, ele adverte aqui os discípulos, olha, não espalhem, né? Não digam isso a ninguém. Ele faz isso depois de ter dito, né, que os apóstolos, então, eles receberiam a chave do reino por meio da pregação às portas, né, eles, através da pregação, eles poderiam abrir e poderia fechar as portas do céu. Mas como assim? Quando nós pregamos a palavra e as pessoas abrem o coração, a porta dos céus é aberta para as pessoas. Mas quando nós pregamos a palavra e as pessoas não se rendem, as portas dos céus são fechadas a essas pessoas. Então, está dizendo que as portas elas foram dadas, a chave foi dada para que a palavra, ao ser anunciada, muitos possam entrar e outros não possam, em função de não terem aberto seus corações e se rendido aqui à palavra do Senhor, à palavra de Deus. Porque, meus irmãos, o que Jesus está dizendo aqui é exatamente o que moveu, meus irmãos, a igreja na história. O que levou, por exemplo, a rainha Maria Tudor, ou Maria Sanguinária, né? Rainha da Escócia, o que levou aquela mulher a temer mais a pregação de John Knox, que era um reformador escocês, né, ali do século XVI, levou aquela mulher a temer mais a pregação de John Knox do que os exércitos ingleses. Interessante que aquela mulher, como o próprio nome já diz, Maria Sanguinária, uma mulher que era temida, uma mulher que era rainha, ela não temia John Knox, ela não temia a palavra de John Knox, mas quando John Knox proclamava o evangelho, que é o poder de Deus, diz a Bíblia que aquela mulher tinha mais medo dessa mensagem do que dos exércitos ingleses. Então é essa palavra, né, que no decorrer da história tem feito, né, o que ela tem feito, alcançado corações e mais corações. Mas a sequência do texto, meus irmãos, ela não para aí. E a partir do verso 21, vai nos dizer que o entendimento de Pedro e dos demais discípulos, dos demais apóstolos, estava, na verdade, em desenvolvimento. Ou seja, eles estavam num processo de crescimento, né? Estavam ainda em desenvolvimento. O Pai revelou aquela gloriosa verdade ao apóstolo Pedro, conforme nós vimos aqui. Mas os discípulos, meus irmãos, eles ainda estavam num processo de aprendizado. Eles ainda precisariam ver a concretização de tudo aquilo que Jesus estava falando, de tudo aquilo que Jesus estava ensinando. Então, a partir do versículo 21, texto que nós lemos, nós notamos a primeira aparição, ou o primeiro momento onde Jesus vai falar de uma maneira clara, não por símbolos, mas de uma maneira clara a respeito de tudo aquilo que iria acontecer com ele. Por que eu falei que o entendimento estava em desenvolvimento? O apóstolo Pedro, anteriormente, lembra-se, ele confessou, né, aquela verdade, inspirado pelo Espírito Santo, mas não durou muito tempo, ele estava agora certamente achando, né, que era o dono da verdade, e diz a Bíblia que o apóstolo Pedro estava tendo a audácia de repreender o próprio Senhor. Olha o que diz aí o versículo 22. Pedro, chamando Jesus à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo alguma lhe acontecerá. Então ele repreende. Então, meus irmãos, nesse mesmo tempo,
na sequência daquilo que Cristo havia revelado ao apóstolo Pedro, o que acontece agora, meus irmãos, que o Senhor, então, começa a mostrar aqui aos discípulos que era necessário, né, que ele morresse, que era necessário que ele sofresse, que era necessário que ele passasse por tudo isso para poder salvar o seu povo dos seus pecados, que aquilo que iria acontecer com Jesus já havia sido predito pelos profetas, que era um cumprimento de uma profecia, que Jesus não veio ao mundo, ele veio ao mundo por um motivo específico, né? Foi por isso que ele se encarnou, por isso, né, que ele veio evangelizar, e para isso, então, ele precisaria, então, de pagar um preço. Então, ele explica, e interessante que isso era desde o Antigo Testamento, né? Jesus vem sempre falando, Jesus vem sempre preparando, orientando o povo com relação aqui a essas verdades. Então, meus irmãos, nesse tempo, né, Jesus mostra, então, que era necessário seguir ali para a cidade, eles estavam em Cesareia de Filipe, era necessário eles seguirem ali para a cidade de Jerusalém, cidade santa, né? Jerusalém é a cidade dos reis, e era para lá, de fato, que os discípulos esperavam que Jesus fosse, só que eles esperavam que Jesus fosse para lá e entrasse ali de uma forma triunfante. Ou seja, de fato, ele é o Senhor de direito. Então, agora, como Senhor, ele iria colocar o Império Romano, né? Ele iria destruir, derrotar o Império Romano que estava, então, assolando ali aquela região. Mas Jesus, meus irmãos, então, ao invés de vir nesse cavalo branco, de vir esse rei, né, aparentemente poderoso, né, entra humilde, né, no jumentinho. Então, isso contraria, né, ali o pensamento dos discípulos. Então, Jesus traz uma proposta diferente. Olha, eu, de fato, vou seguir ali para a cidade de Jerusalém, para a cidade dos reis, para a cidade dos profetas, mas para aquela cidade que matou muitos profetas, né? Mas por quê? Porque, conforme diz a palavra, eu preciso sofrer ali muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas. Porque ele deveria sofrer muitas coisas, né, desses anciãos. Interessante, que aqueles que deveriam estar atentos aos sinais, atentos à vinda do Messias, o Cristo, seriam exatamente os homens que iriam crucificar Jesus Cristo, o Redentor. E Jesus diz que ele sofreria muita coisa por parte daqueles homens, que ele sofreria, que ele morreria, mas que ele ressuscitaria ao terceiro dia. E mais uma vez, então, Pedro, né, se apresenta, né, como sempre aquele que tomava a iniciativa, e a reação de Pedro agora, meus irmãos, não foi aquela que o levou a confessar que Jesus era o Cristo, que Jesus era o Messias, que Jesus era o enviado de Deus. Não foi. A reação de Pedro agora foi completamente diferente. Olha o verso 22, então, fala que Pedro o chamou à parte, que Pedro o repreendeu. E a ideia aqui, meus irmãos, é o seguinte: Pedro, é como se Pedro pegasse Jesus aqui pelo braço, chamasse Jesus aqui num particular, e diz o texto que ele começa a reprovar a Jesus. Meus irmãos, a expressão aqui no texto original é uma expressão muito forte. Às vezes o português não consegue expressar na realidade aquilo que foi dito. Mas é mais ou menos isso: Senhor, que história é essa? Senhor, tem compaixão de ti. Deus te perdoe por o senhor estar falando uma besteira dessa. Mais ou menos nesse termo. Imagine a audácia do apóstolo Pedro. Então, Pedro chama Jesus no canto, chama Jesus no particular e dá uma dura, repreendendo aqui o nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, o que Pedro não estava conseguindo enxergar é que tudo aquilo que iria acontecer, conforme eu disse, estava convergindo, né, para o servo sofredor, que deveria passar por tudo aquilo para então trazer a salvação para mim, trazer a salvação para você, trazer a salvação para o seu povo. O interessante é que o apóstolo Pedro agora não está confessando da parte de Deus. Ele não está sendo aqui um instrumento do Espírito Santo, de forma alguma. O que a gente, meus irmãos, percebe aqui é que o apóstolo Pedro, ele está sendo aqui um instrumento, né,
Um instrumento nas mãos do diabo, um instrumento aqui nas mãos de Satanás. E aí Jesus, então, olha o que diz no versículo 23. Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogita das coisas de Deus, e sim das coisas dos homens. Meus irmãos, essas palavras que Jesus diz aqui ao apóstolo Pedro são palavras semelhantes àquela que ele diz quando ele foi tentado lá no deserto. Lembra quando o diabo chega para ele prometendo todas as coisas se ele prostrasse, né, e se ele adorasse aqui a Satanás? E é interessante que há uma força aqui nessa expressão arredar, ou seja, Jesus estava dizendo assim: Pedro, vai para trás, fique atrás do seu líder, siga a mim, porque aquele que foi declarado por Jesus rocha sobre a qual sua igreja seria edificada, não poderia agora se tornar uma pedra de tropeço. Então Jesus repreende duramente a Pedro, dizendo literalmente: arreda-te de mim, Satanás, porque você não cogita das coisas de Deus. E o que é que nós podemos aprender aqui com esse episódio? Chamar Pedro de Satanás é uma repreensão muito forte, né? Afinal de contas, é o Pedro, né? O apóstolo Pedro, uma repreensão muito forte. Mas, meus irmãos, todos aqueles que se opõem à vontade e aos planos de Jesus são emissários de Satanás. Todo aquele que se opõe. E, meus irmãos, nós podemos opor ao Evangelho de diversas maneiras, e uma delas é não darmos ouvido àquilo que o Senhor tem falado, tem dito a nós. Então tem que tomar muito cuidado, né? Porque muitas vezes podemos também ser instrumentos do diabo, instrumentos. Mas, pastor, isso? Não creio que crente fique possesso, de forma alguma, mas a gente pode ser instrumento do diabo. Então a gente precisa estar em comunhão com Deus para que isso não venha acontecer conosco. Então, no verso 21 a 23, Jesus fala, né, do sofrimento que ele iria passar, da sua morte. E interessante que quando nós vamos lá para a primeira carta que o apóstolo Pedro escreveu, lá no capítulo 2, versículo 21, Pedro fala que Jesus sofreu em nosso lugar, deixando exemplo para que nós seguíssemos os seus passos. Inclusive, tem um livro do Dr. Russell Shedd, que é Nos Passos de Jesus, que é uma exposição que ele faz da primeira carta de Pedro. E quando nós vamos lá para o livro de Atos, capítulo 5, versículo 41, a Bíblia diz que os apóstolos terem sido presos, os apóstolos terem sido açoitados e terem sido proibidos de pregar o Evangelho. Diz a Bíblia que eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se por terem sido dignos de sofrer por esse nome. Dignos de sofrer, alegres, gratos, porque foram dignos de sofrer por esse nome. E quando nós vamos lá no Evangelho mesmo de Mateus, capítulo 5, aqui a partir do versículo 10, ali das bem-aventuranças, olha o que diz a Bíblia, verso 10. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que vieram antes de vós, ou que vieram antes de vocês. Então, meus irmãos, o segundo motivo pelo qual nós devemos ser gratos a Deus é o fato, meus irmãos, do nosso Senhor ter deixado para nós o exemplo, o privilégio de podermos imitá-lo. A gente percebe nitidamente isso aqui. E agora, na sequência, quando nós vamos aqui ver a partir do versículo 24, Jesus, então, meus irmãos, ele começa agora a mostrar que a vida cristã, ela traz consigo um processo de renúncia constante, ou seja, a nossa transformação, a nossa caminhada, o nosso discipulado, o nosso crescimento não é algo instantâneo, não é algo mágico. Depende de uma longa caminhada que só irá terminar
quando estivermos eternamente com o nosso Senhor. Então, ele começa a falar aqui sobre a caminhada, sobre o discipulado. E a temática do Evangelho de Mateus é o reino do Messias. Mais uma vez, ele trata do assunto e Mateus apresenta aqui, meus irmãos, o pré-requisito para aquele que deseja ser discípulo de Jesus. Ou seja, deve vir após ele, nunca na frente, como Pedro ousou fazê-lo, nunca dizendo o que ele tem que fazer ou fazer aquilo que vem à nossa mente, mas andarmos antes dele, atrás dele, e seguirmos, obedecermos aquilo que ele nos orienta a fazermos. A ideia, meus irmãos, que é passada hoje, infelizmente, e a gente ouve isso de muitos púlpitos e das mensagens aí, pregadas, principalmente através da TV, é de um Jesus fabricado. Um Jesus que é adaptado ao meu gosto, ou seja, a maneira com que eu quero ser, com que eu quero viver, a maneira com que eu penso, a maneira com que eu falo, como eu negocio, a maneira que eu trato a minha esposa, a maneira que eu trato os meus filhos, como eu falo, como eu entendo o casamento. Interessante que, com relação ao casamento, muitos entendem o casamento como um contrato, e como se trata de um contrato, uma vez que uma das partes erra, então esse contrato ele pode ser rescindido, né? ele pode ser terminado por ali. Esquecem que a Bíblia fala de casamento como aliança, uma aliança feita entre o homem, a mulher e Deus. Então, infelizmente, um Jesus fabricado, né? Que deve se adequar à minha maneira de pensar, à minha maneira de agir. Ou seja, o Jesus fabricado é aquele que nós queremos que nos siga, mas o Cristo verdadeiro, meus irmãos, é aquele que diz: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Percebam que o Jesus falou adiante, né? O que ele falou adiante, ele agora vai tornar de uma maneira muito mais clara, muito mais palpável, quando ele diz: tome a sua cruz e siga-me. Meus irmãos, a gente não tem noção, a gente não entende, né? Quando a gente ouve essa expressão, tomar a cruz e seguir, a gente não entende. Mas para os ouvintes ali da época, meus irmãos, todos sabiam que carregar a cruz significava, meus irmãos, um homem andando ali na Palestina, com um pedaço de madeira sobre os ombros, caminhando em direção a um lugar chamado Gólgota. E todos, ao ver aquele homem carregando aquele madeiro nas suas costas, sabiam que aquele homem estava sendo condenado, que aquele homem estava indo em direção à morte. E aquele homem, ao passar ali pela cidade, aquele homem ele era então humilhado, ele andava como que quase que nu, publicamente, ele ficava exposto ali durante lembra, já viram mais ou menos como que foi a trajetória de Jesus? Não era aquilo. Então, quando se falava em cruz, para eles era muito claro, eles associavam isso. Então, esse homem saía com aquele madeiro nas costas, aquilo queria dizer morte. Aquilo ali queria dizer morte. Então, meus irmãos, a Bíblia diz, Jesus diz que se alguém deseja ser meu discípulo, né, deveria carregar a sua própria cruz, ou seja, aceitar a sentença de morte para todas as ambições e objetivos pessoais. Ou seja, seguir a Jesus, tomar a cruz, é praticar a autonegação, por exemplo, não se revoltar com a doença. É verdade que a gente sofre, a gente passa por dificuldade, mas é não se revoltar com a doença quando ela bate a nossa porta, compreender que os sofrimentos dessa vida não podem de forma alguma serem comparados com a glória que teremos no porvir. Então, meu irmão, minha irmã, se você deseja seguir a Jesus, comece a praticar o que ele ensina, negue-se a si mesmo. Se você é tupetudo, negue-se a si mesmo. Você é orgulhoso, negue-se a si mesmo. Se você é presunçoso, negue-se a si mesmo. Se você é arrogante, se você é prepotente, se você confia no seu próprio braço, se você se considera forte, poderoso com aquilo que você tem, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga a Jesus.
ande nos seus passos. E, meus irmãos, como se não bastasse, né, o que Jesus já havia dito até aqui, quando ele vai agora para o versículo 25, né, Jesus ele estende, ele amplia aqui o seu pensamento. Olha o que diz o verso 25: portanto, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Então, agora ele estende aqui. Meus irmãos, são conceitos paradoxais para o mundo que nós vivemos. Que história é essa? Agora, para salvar a minha vida, eu vou ter que morrer? Que absurdo, né? Se eu perder a minha vida por amor a Jesus, onde é que eu vou encontrar a minha vida? Meus irmãos, o que o Senhor está dizendo é que a ordem estabelecida para aqueles que querem segui-lo começa quebrando o homem e descrevendo o homem como ele é, ou seja, nada. Meus irmãos, os homens, por melhores que eles se achem, por mais ricos e poderosos que esses homens sejam, todos nós sabemos que eles terminam no mesmo lugar comum. Podem estar fortes, podem estar vigorosos, de repente, podem ser tomados por uma enfermidade, um acidente, pode definharem e morrerem. A Bíblia diz: o que é a vossa vida? Vocês são como a neblina, que de repente se dissipa. Vocês são como a erva, que nasce, cresce, floresce, de repente desaparece. O que é a vossa vida? Então, meus irmãos, perder a vida por causa de Jesus é entender que, uma vez seguindo, caminhando com Ele, atrás dEle, em seus passos, até mesmo morrer se torna lucro. É o que diz as Escrituras. E nas palavras do apóstolo Paulo, Paulo diz que chega a dizer que aquilo que nós temos torna-se excremento de gado, esterco ou refúgio, são as nossas próprias obras, para nada prestam, para nada, não garantem lugar nenhum no céu. Então, meus irmãos, é verdade que a Bíblia diz que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Nós carregamos conosco uma dignidade de sermos criados à sua imagem e à semelhança. Mas por causa da nossa rebelião, por causa da depravação total, meus irmãos, é condição sine qua non que uma transformação ocorra no nosso coração, na nossa vida, porque se isso não ocorrer, se essa confissão não partir de um coração regenerado, de um coração transformado, se nós não entendermos o significado da palavra gratidão, nós não entraremos no reino dos céus. Precisamos confessar, nos render a esse Mestre, a esse Jesus, a esse Messias. Meus irmãos, nós não vamos entender o que significa ser salvo perdendo a própria vida. Nós não vamos entender o que é perder a vida por amor a Jesus e encontrar algo maravilhoso e algo eterno. Então, a gente vê aqui no verso 26 que a lógica, então, de Cristo, né, olha aqui no verso 26 o que ele diz. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que dará o homem em troca da sua alma? O que podemos dar ao Senhor, meus irmãos, em troca da nossa alma? O que adianta nós tornarmos os homens mais poderosos, mais ricos desse mundo e a morte bater às nossas portas e sermos convocados para estarmos na presença de Deus, para estarmos na presença do Senhor? Nesse texto, Jesus está alertando, meus irmãos, da seriedade da vida do homem que foi criado, da vida desse homem diante de Deus. Não somente nessa vida, mas que um dia vai comparecer diante de Deus e diz a Bíblia que terá que prestar conta de tudo aquilo que fez e do que não fez diante do tribunal ali do Senhor. E as perguntas de Jesus, meus irmãos, elas são importantes porque elas trazem um peso de eternidade. De que adiantará você ganhar o mundo inteiro se você perder a sua própria alma? Que adianta? É claro que a Bíblia não está condenando o trabalho, a labuta, de forma alguma. Não está condenando, mas se isso se torna uma prioridade, se isso é o objetivo maior da minha vida, não tem sentido. De que adianta, né? Diz a Bíblia, diz as Escrituras. Meus irmãos, eu quero concluir
Lembrando pelo menos duas palavras importantes de Jesus aqui no versículo 27, que aponta para a sua segunda vinda, né, para o seu retorno. Primeiro, ele voltará. Olha o que diz aqui o versículo 27. Porque o Filho do Homem há de vir na glória do seu Pai. Então, primeiro, ele voltará gloriosamente. E nós temos aqui um terceiro motivo pelo qual devemos ser gratos a Deus. Ou seja, ele voltará e isso implica em estarmos eternamente com ele. Mas o texto também diz que ele voltará e diz que ele retribuirá a cada um segundo as suas obras. Então, meus irmãos, o dia do Senhor, conforme diz o profeta Joel e conforme está descrito lá no livro de Atos, é um dia de regozijo para muitos, e nós que cremos no Senhor não devemos temer, mas devemos ansiar por esse dia. Então, para nós será um dia de bênção para os que cremos, mas para aqueles que não creem, dizem que é o terrível dia do Senhor, porque será um dia de juízo. Então, meus irmãos, veja bem, não somente aqueles que praticam as boas obras, mas dizem aqui que aqueles que praticam as más obras, a ideia aqui, meus irmãos, é que níveis de juízo serão derramados sobre aqueles que rejeitaram a mensagem da cruz. Desde o mais corrupto até o gente boa, o pai de família, o honesto, o trabalhador. Diz a Bíblia que todos serão condenados. E por mais honesto, por mais direito que alguém seja, se não se render a Jesus, será também condenado. É o que diz as Escrituras. E no verso 28, então, Jesus afirma solenemente, olha o que ele diz aí: em verdade vos digo que alguns há dos que aqui se encontram que de maneira nenhuma passarão pela morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Jesus, meus irmãos, ele estava dizendo que aqueles homens veriam a sua entrada ali em Jerusalém, que aqueles homens veriam ali a sua humilhação, eles testemunhariam a sua morte por parte dos fariseus, dos escribas, dos sacerdotes, mas que aqueles homens veriam o véu do santuário sendo rasgado, as estruturas da terra sendo abaladas por ocasião da morte de Jesus, os mortos ressuscitarem, e veriam Cristo ressurgir ao terceiro dia, gloriosamente entre os mortos. Eles veriam depois Cristo, né, depois de ressuscitado, ensinar, estar com eles ali por mais um determinado tempo. Né. Diz que isso iria acontecer. E aqueles que estavam ali, eles iriam então presenciar esse momento. Não que eles estivessem vivos até a segunda vinda de Jesus, mas aquele momento da morte, da ressurreição, da aparição de Jesus, todos esses iriam presenciar como de fato eles presenciavam. Então, meus irmãos, hoje nós somos testemunhas deste fato, ou seja, a fé ela continua viva, Deus continua sustentando o seu remanescente fiel, e nós somos testemunhas oculares desse fato. Só o fato de estarmos aqui reunidos, cultuando a Deus, é fato, nós somos testemunhas de que, de fato, isso aqui é uma verdade. Então, meus irmãos, Jesus, mais uma vez, Ele está me convidando, está te convidando, está nos convocando, meus irmãos, a crermos nessa graça, a crermos, meus irmãos, nessa graça e não depositarmos a nossa esperança nessa felicidade que é efêmera, ou seja, nesse mundo, nesse sistema. Se você teme ao Senhor, se você é servo do Senhor, renove a sua aliança com Ele, né? Pague o preço do discipulado, siga, né, a Jesus, porque Ele é o Mestre, Ele é o Senhor, Ele é Rei. Siga o Senhor. E se você ainda não conhece Jesus, abra o seu coração, convide para que Ele entre na sua vida e faça, então, a diferença. A Bíblia diz assim que bem-aventurados os humildes de espírito, ou seja, aqueles que reconhecem que são pobres, que são humildes, que precisam de Deus. Bem-aventurados, humildes de espírito, porque dos tais é o reino dos céus, e tal, dos tais é o reino de Deus. Então, meu irmão, minha irmã, entenda que ser cristão envolve também, segundo aqui o texto, envolve cruz, envolve sofrimento, envolve luta, envolve dor.
mas, acima de tudo, envolve a presença consoladora daquele que disse que jamais nos abandonaria. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. No mundo passais por aflições, mas eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, seja agradecido ao Senhor pela sua vida, pela sua família, pelos seus bens, pelo seu emprego, mas seja agradecido ao Senhor principalmente por poder conhecê-lo, porque um dia ele se revelou a você através de Jesus Cristo, né? Uma obra do Espírito Santo que ele fez na sua vida, que ele fez na minha vida. Então devemos ser gratos ao Senhor, em primeiro lugar, porque um dia ele abriu a nossa mente, nós podemos compreender o Evangelho. Devemos ser gratos ao Senhor, porque ele nos ensinou, ele nos orientou, ele nos deu o modelo. Ele sofreu, ele padeceu, ele deu o exemplo, ou seja, deixou as pegadas para que nós seguíssemos as suas pegadas. E em terceiro e último lugar, devemos ser gratos a ele, porque ele voltará e buscará a sua igreja, buscará o seu povo, e nós estaremos eternamente com o Senhor. Seja grato, seja humilde, reconhecendo que tudo o que nós temos vem do Senhor. Tudo o que nós temos. Não é pela força do nosso vigor, da nossa inteligência, da nossa posição, de forma alguma. Tudo o que temos vem do Senhor. Há um texto que diz assim: louco, hoje te pedirão tua alma. E o que você tem guardado, né, para quem será, ou para quem ficará.